Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma revisão e dessa vez nós vamos para a nossa revisão geral de física, tá bom? Vamos colocar então aí, procurar na nossa apostila, nosso primeiro assunto de física, quem lembra, as grandezas proporcionais, página 31, tá? Na verdade, a gente já pode ir pulando aí para a página 33. Vamos falar um pouquinho das nossas unidades de medida, tá? A gente sabe que existe unidade de medida de comprimento, de tempo, de peso, né? De massa, que é de massa no caso. E a gente vai estudar hoje mais um pouquinho da de comprimento, tá? A nossa unidade padrão, que é pelo Sistema Internacional de Medidas, é o metro, tá? E a gente tem os múltiplos e os submúltiplos do metro. A gente tem o quilômetro, hectômetro e o decâmetro, que são múltiplos. No meio a gente tem o metro, que é a nossa unidade padrão. E aí a gente tem o decímetro, o centímetro e o milímetro, tá? Como a gente viu nas nossas aulas, quando a gente está passando do maior, que é o quilômetro, para o menor, que é o milímetro, a gente vai multiplicando por 10. E quando a gente quer ir do menor, que é o milímetro, né, em direção ao maior, que é o quilômetro, a gente vai, o quê? Dividindo por 10, tá? A gente vai fazer uns exercícios aqui, que vai ter para fixar, tá? Mas, por enquanto, lembrem-se disso. A gente também tem as medidas de tempo, né? A gente tem minuto, hora e dia. A gente sabe que um minuto equivale a 60 segundos, uma hora tem 60 minutos, que equivale a 3.600 segundos, e um dia tem 24 horas, 1.440 minutos, ou 86.400 segundos, tá? Em um dia. O que a gente tem que lembrar aqui de medida de tempo? Se a gente quiser, a gente tem, essa tabela é importante, tá? Converter hora para dia, a gente multiplica por 1 dividido por 24, que é a mesma coisa de dividir por 24, tá? Para converter de minuto para hora, a gente multiplica por 1 sobre 60, que é a mesma coisa de dividir por 60. De segundo para minuto também. Divide por 60 ou multiplica por 1 sobre 60. De minuto para segundo, a gente multiplica por 60. De hora para minuto, multiplica por 60. E de dia para hora, multiplica por 24, tá? Muito importante a gente lembrar disso também para a nossa prova. Vamos lá. Notação científica. A gente usa a notação científica para expressar ou números muito grandes ou números muito pequenininhos, tá? O segredo é a gente multiplicar sempre por uma potência de 10, tá? Olha aqui o exemplo que ele dá no livro. A gente tem um número aqui, ó, 200, 1, 2, 3 é bilhão, né? 200 bilhões. Então, vamos contar quantos zeros a gente tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Isso significa que a gente vai ter que deslocar a vírgula 11 casas para a esquerda. Tá vendo o contrário vocês, né? Mas enfim, esquerda. Ó, a gente sabe que nos números inteiros a vírgula sempre fica depois do último número. No caso, a nossa vírgula está aqui depois do zero. Então, a gente tem que contar 11 casas para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nossa vírgula vai ficar aqui depois do 2. Que é a mesma coisa de ser 2 vezes 10 elevado a 11, porque a gente correu 11 casas, tá? Já com números muito pequenos, é o contrário. Com números grandes, a gente vai para a esquerda e com números pequenos, a gente vai para a direita. A gente vai movendo a vírgula aqui até achar o primeiro número inteiro diferente de zero. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, achei o 5. 8,
Coloquei a vírgula aqui, depois do 5. Então, eu tenho 5,86. Aí, eu multiplico pelo 10, né? Pra gente sempre ter potência de 10 vezes 10. Coloco o sinal de menos, porque a gente foi pra direita. E coloco 8, porque eu avancei 8 casas, tá? Se eu tivesse avançado 10 casas, ia ser a menos 10. Se eu tivesse avançado 4, ia ser a menos 4. Se fosse 25, ia ser a menos 25, tá? Esquerda, a gente coloca positivo. Direita, negativo. E sempre que a gente tiver um número com potência negativa, é porque ele é bem pequenininho, tá bom? Eu sei que vocês lembram disso, mas vamos fazer mais alguns exercícios, ó. Primeira questão aí. Transforme as medidas abaixo conforme o que se pede. 100 metros em quilômetros, ó. Vamos lá, 100 metros em quilômetros. A gente tem 100 metros. Ó o metro aqui, ó. O metro tá aqui no meio, né? E a gente quer transformar em quilômetro. A gente tem que dividir por 10 no caso, porque a gente tá indo do menor para o maior. A gente pode ir dividindo, ó, dividir. A gente pode fazer assim, 100 dividido por 10, pela primeira vez, né? Uma vez, que foi para decâmetro. Para ir para quilômetro, a gente divide por 10 de novo. E para ir para quilômetro, a gente divide por 10 de novo, tá? Ou a gente faz assim, 100, né? A vírgula tá onde? Tá aqui depois do zero. Vou botar de vermelho. Tá depois do zero, tá? A vírgula tá aqui. Aí a gente tem, ó, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Aí a nossa vírgula vai ficar aqui agora. E aqui a gente bota um zero para poder não ficar vazio, tá? Então, a gente tem que 100 metros é a mesma coisa que 0,1 quilômetro. E a divisão também é a mesma coisa, tá? Vai dar 0,1 quilômetro. Entendido? A gente só vai correr a vírgula, tá? Já vimos isso em sala. Então, 100 a gente viu que é 0,1. Vamos ver agora aqui a segunda. 1000 centímetros em metros. Ó, 1000 centímetros em metros. Centímetro tá aqui. A gente tem que transformar em metro. De novo, do menor para o maior. Então, vamos lá, ó. Centímetro, decímetro, metro. Então, a gente andou 2 casas, a nossa vírgula vai ficar aqui, ó. 10,00 é a mesma coisa que 10, né? Os zeros depois da vírgula a gente não conta. Então, a gente tem que a primeira é 0,1 quilômetro, a segunda é 10 metros, né? Que a gente transformou. Agora, vamos fazer a nossa última conta, que é o quê? 200 quilômetros em metros. Aqui, a gente não vai correr a vírgula para a direita, a gente vai correr para a esquerda agora, né? Quilômetro para metro. A vírgula tá aqui, né? Então, a gente vai fazer, ó, 200 quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. E para não ficar vazio, a gente coloca o quê? 0. A vírgula tá aqui, não precisa colocar 0 depois da vírgula, porque não influencia em nada. Então, a gente tem que 200 quilômetros é a mesma coisa que 200 mil metros. Então, a resposta da nossa primeira questão aí é a letra C, tá? Letra C. Segunda, em qual das opções abaixo se colocam corretamente em ordem decrescente as unidades de comprimento apresentadas? Ó, quilômetro, metro, milímetro e centímetro na letra A. Tá errado, porque centímetro é maior que milímetro. Então, vamos lá. Quilômetro, milímetro, metro. Já tá errado, porque metro é maior que milímetro. Então, não tá em ordem. Metro e quilômetro. Também tá errado, né? Porque metro é menor que quilômetro.
E quilômetro, metro, centímetro e milímetro tá em ordem decrescente. Quilômetro maior e milímetro é o menor. Resposta certa, letra D, tá? Isso é só para colocar na ordem. 3. Converta 4 quilômetros. 4 quilômetros em milímetros. Vamos converter. Quilômetros em milímetros, A gente tem aqui o 4 quilômetros e a gente tem que transformar ele em milímetro. Tacar na ponta e vai para outra. Vamos ver quantas vezes a gente vai correr com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer que a gente vai colocar 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resposta aí dá 3, então, letra A. Tá, gente? Só correr a vírgula, fica muito fácil, tá? Vamos, então, para 4. Converta 23,6 de centímetro para milímetro. Então, a gente só vai precisar avançar uma casa, né? A vírgula estava aqui depois do 3, foi de centímetro para milímetro, só avançou uma casa, então a gente vê que 23,6 centímetros é a mesma coisa que 236 milímetros. Resposta certa aí, letra A, tá? Agora a gente tem a questão 5, que é converter 8 horas em minutos. A gente viu que para converter de hora para minuto, é só a gente multiplicar por 60. Então, 8 vezes 60 é igual a 480 minutos, tá? Eita, como ficou feio, mas vocês entenderam. 480 minutos, resposta certa, então, letra B. De hora para minuto, só faz multiplicar por 60. Sexta questão. 528 horas em dias, tá? Para transformar de hora para dia, a gente divide por 24, que vai dar 22 dias. Meu Deus do céu. Deixa só o 22. 22 dias, resposta aí da sexta, letra C, tá? Sétima questão, a gente tem uma estrada média de 425 quilômetros. Qual é o seu comprimento em metros? Então, a gente vai usar a notação científica aqui, tá? 425 quilômetros, a gente transforma em metros. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Quer dizer que a gente vai correr a vírgula. Se a vírgula estava aqui, né? A gente vai correr 3 vezes. Então, a gente vai ter 425 mil metros. E agora, para transformar em notação científica, a gente faz o quê? A gente tem 425 mil metros. Para transformar em notação científica, a gente tem que fazer, 1, 2, 3, 4, 5. 4,25 vezes 10. A quantas casas a gente correu? 5. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para a próxima aula. Então, gente, a gente já pode ir para mecânica aí na página 37, tá? Também essa aula foi dada presencial, então vamos revisar um pouquinho dos nossos conteúdos, tá? Vamos lá. O que é mecânica? Mecânica é a parte da física que vai estudar os movimentos dos corpos que estão em movimento ou em repouso, tá? A gente vai focar, então, nessa primeira aula, na cinemática, que vai estudar o movimento dos objetos sem se preocupar com as causas, tá? Nesse caso, a gente vai usar o quê? Um referencial ou um sistema de referência, ponto de referência, que é a partir daquele ponto é onde a gente vai estudar o movimento, tá?
Se a gente omite o referencial, se a gente não fala qual é o nosso referencial, a gente assume que o referencial é a Terra, tá? Também no conceito de referencial, a gente tem repouso e movimento. Esses conceitos são relativos porque depende de quem a gente está usando como referencial. Por exemplo, um banco de um trem em movimento. Se a gente usar a Terra como ponto referencial, a gente vai estar parado com relação ao passageiro que está sentado. Mas em relação ao trilho, aquele trem está em movimento, né? Se a gente está sentado dentro do trem, está lá sentado no banco, então a gente está parado em relação a ele, né? O trem está parado em relação a nós, que estamos lá tranquilamente. Mas em relação ao trilho, se a gente está do lado de fora e vê o trem passando, a gente vê que ele está em movimento, tá? Então tudo depende do referencial. Trajetória vai ser o caminho que é descrito pelo móvel e também vai depender do referencial, tá? Por exemplo, uma trajetória de uma gota de chuva que cai sem vento, né? É uma reta vertical. Se o referencial for uma pessoa que está lá embaixo olhando a gota cair, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, próximo. Dentro aqui também desses conceitos a gente tem velocidade média, distância e tempo, tá? Velocidade média vai ser a distância que vai ser percorrida entre um tempo final e inicial. A gente vai chamar a velocidade média de Vm e a fórmula que a gente vai usar é a variação de distância sobre a variação de tempo, tá? É a nossa fórmula da velocidade média. A variação de espaço vai ser a nossa distância percorrida. E a variação do tempo é o tempo que a gente utilizou para percorrer aquela distância, tá? Isso, distância sobre tempo é a nossa velocidade média. Por isso que a gente mede a velocidade dos carros, por exemplo, em quilômetros por hora, né? Ou metros por segundo, tá? Então, vamos lá. O que seria a distância percorrida, então? É a medida da linha da trajetória do corpo. Uma maneira de calcular a distância é quando a gente tem a velocidade média e o tempo. Já o tempo é o tempo que aquele corpo levou para percorrer um determinado percurso e ele vai depender da distância e da velocidade. Reparem que todas as três são exatamente a mesma fórmula. Estamos falando da mesma coisa. A única coisa que muda é quem está em evidência, quem a gente está procurando, tá? Se a gente tem a velocidade média, ou se a gente não tem a velocidade média, a gente tem a distância e tem o tempo. Então, tem como calcular. Se a gente não tem a distância, a gente tem que ter a velocidade média e o tempo. Então, tem como calcular. Se a gente não tiver o tempo, a gente tem que ter a distância e a velocidade. Então, aí teremos como calcular, tá? Parecem fórmulas diferentes, mas são a mesma fórmula, só muda quem está em evidência. Vamos provar, ó. Velocidade média é igual a distância sobre tempo. Se eu quero saber a distância, o tempo que está dividindo vem para cá o quê? Multiplicando. Então, temos a fórmula da distância. Mas se eu quero saber o tempo, eu só troco ele de lugar com a velocidade, né? Tempo fica em evidência, velocidade que estava em evidência vem para o lugar do tempo. E aí, a gente tem a fórmula aqui para achar a variação do tempo, tá? É a mesma fórmula, não se preocupe porque ela vai estar na prova, tá? Mas é bom a gente saber para poder calcular. Dentro aí dos nossos conceitos de cinemática, a gente vai ter também o movimento retilíneo uniforme, que é quando o móvel vai se deslocar com uma velocidade constante, né? Então, ele está em movimento uniforme. E isso também a gente fala quando ele tem velocidade constante em trajetória reta. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, é quando a trajetória é uma reta, mas a velocidade vai variar com o tempo. Então, a gente vai usar a fórmula da equação horária da velocidade, que é o quê? Velocidade final, que é o nosso V grande, é igual a V0, que é a nossa velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, tá? Essa é a nossa fórmula que a gente usa no movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem os conceitos de
movimento acelerado e movimento retardado. Acelerado é quando o móvel vai aumentar a velocidade e aí vai aparecer uma aceleração positiva, tá? E o retardado é quando ele diminui a velocidade e a gente vai aparentar ter uma aceleração negativa. Seria, por acaso, o freio do carro, né? Que a gente vai parando e a aceleração é quando a gente vai acelerando, tá? Então, vamos responder agora as nossas questões de cinemática. Vamos lá, ó. Um trem está chegando à estação, onde algumas pessoas estão sentadas fora do trem. Vamos analisar o movimento e assinalar a alternativa correta. Ó, qual a alternativa correta? Se o trem está chegando na estação, então o trem em relação à estação está em movimento, né? Porque ele está chegando lá, quem está parado na estação vai ver ele em movimento. Mas quem está sentado na própria estação, o trem vai estar parado, porque ele vai estar chegando, tá? Mas em relação à estação em si, o trem vai estar em movimento. A questão 9. Um automóvel percorre uma distância de 300 km em 3 horas. Qual é a velocidade média? Fórmula da velocidade média está aqui, ó. Distância dividida pelo tempo. Então, é só dividir 300 por 3, que vai dar 100. Resposta é a letra D. 2 automóveis A e B partem do mesmo ponto, na mesma direção e sentido, com velocidades constantes, iguais a VA, que é 90, e VB, que é 70. Após 2 horas, a distância que os separa vai ser, nesse caso aqui da questão 10, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a velocidade média para cada um aqui dos carros, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai calcular, ó, velocidade média, ou a distância percorrida, no caso, que seria a velocidade média de 90 vezes as 2 horas para o primeiro carro, né? E a segunda distância seria a velocidade de 70 km por hora, né? Vezes as 2 horas ali para o segundo carro. Então, aqui a gente vai ter 180, né, quilômetros, que seria 90 vezes 2. E embaixo a gente teria 140, que seria 70 vezes 2. E o que ele quer saber? Após 2 horas, qual é a distância que vai separar? Se um está nos quilômetros 180 e o outro no 140, então a gente vai fazer o quê? Um menos o outro, ó. 180 menos 140 é igual ao quê? 40 quilômetros. Então, a resposta dessa questão vai ser aí a letra C, tá? Tranquilo também. Quando a gente olha, vê tanto número, a gente diz, meu Deus, vai ser difícil essa questão. Mas não é, tá? É só questão da gente calcular. E também os cálculos não foram difíceis, né? Facinho. Vamos lá, questão 11. Uma pessoa caminha com velocidade constante de 3 metros por segundo. Pode-se afirmar que em 50 segundos ela caminhará? De novo, a gente tem a velocidade média, que é 3, e o tempo, que é 50. 3 vezes 50, 150. Resposta, letra C. Uma cidade fica distante 320 mil metros. E para chegar nessa cidade em apenas 4 horas, qual seria a velocidade média que ele vai ter que percorrer? Ó, distância, que é o quê? 320 mil metros, dividido pela hora, que é 4 horas. Só que o que acontece aí nessa questão 12, que também é interessante, tá? A gente tem ou que transformar hora em segundo, ou transformar 320 mil metros em quilômetros. Por quê? Por quê? Não existe metro por hora. A gente fala ou metro por segundo ou quilômetro por hora. E nossa resposta está em quê? Em quilômetro por hora. Então, a gente tem que transformar. E o celular tocou aqui no meio da aula. Tudo bem, vou dar uma paradinha. Então, gente, vamos lá. Voltando é assim mesmo, né? Aula em casa. Vamos lá. Uma cidade... Tá, a gente já falei que aqui a gente tem que transformar em quilômetro, né? A gente já viu isso na nossa primeira revisão. Então, vamos ver aqui de novo.
320 mil metros, ó. 320 mil metros. Para transformar em quilômetro, o que é que a gente faz? A gente vai correr a vírgula, ó. Metro, aí decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, a gente tem que 320 mil metros é a mesma coisa que 320 quilômetros. Aí, a gente já pode aplicar a nossa fórmula, que é o quê? Velocidade média é igual a distância percorrida, que é 320, dividido pela hora, que é 4. Então, a gente tem que é o quê? 320 dividido por 4, 80 quilômetros por hora, tá? Outra questão, e aí a resposta seria a letra A. Essa questão também não é difícil, tá? Outra questão que não é difícil, só que a gente tem que prestar atenção no que é que a questão está pedindo, tá? Às vezes a gente acha que a questão tá difícil, mas é porque a gente não interpreta direito. Então vamos ler 1, 2, 3 vezes cada questão, tá? Ó, essa questão 12, o que é que a gente poderia errar? A gente podia dividir logo 320 mil por 4 e aí a gente ia ter o quê? 800 ou 8 mil, não sei, deve ser 800, tá? Dividir, tá? E aí a gente ia procurar a resposta e não ia ter. Aí ou a gente ia chutar o 100, que é o maior, ou a gente chutava o 80 porque a gente mandava o 0 lá pro espaço, tá? Mas aí seria um chute, não seria a gente acertando a questão. Para a gente acertar a questão, a gente tem que saber que quando aparece uma hora, a gente trabalha com quilômetro, então olhar em que unidade está a resposta. Se a resposta está em quilômetro por hora e a gente vê que aqui está em metro, então a gente sabe que tem que transformar em quilômetro, né? Então vamos ter cuidado, porque isso é uma besteira que pode fazer com que a gente erre uma questão na prova, tá? Mas eu sei que agora vocês estão espertos e a gente não vai errar mais. Vamos lá para a questão 13? Um automóvel percorre uma distância de 320 km. Sabendo que o mesmo está a uma velocidade média de 80 km por hora, vamos calcular o tempo em que ele leva para chegar ao destino? Vamos lá, ó. 320 km e 80 km por hora, o tempo vai ser o quê? 4 horas. Se a gente prestar atenção, a questão 13, a resposta já está na questão 12. Lembra que eu falei que a fórmula é a mesma? Aqui a gente calculou velocidade média para 320 km, que seria 80. E aqui na questão 12, ele deu a hora que ele percorreu, que seria 4 horas, que é a mesma resposta da 13. E na 13, a gente tem 80 km por hora, que é a resposta da 12. Então, vamos também ficar espertos aí para poder descobrir as respostas das questões sem fazer conta, né? Vamos lá, 14. Essa questão 14 a gente respondeu na sala, gente, mas é uma loucura essa questão. Mas vamos responder, ó. Uma estrela está a 400 anos-luz da Terra. Isso significa que a luz dessa estrela demora 400 anos para chegar à Terra. Qual é a distância entre essa estrela e a Terra? Vamos lá, vamos ver qual é a distância entre essa estrela e a Terra. A conta é enorme, mas também não é difícil, tá? Primeiro, a gente tem que ver quantos segundos tem um ano, tá? A gente sabe que um ano tem 365 dias e a gente multiplica pela quantidade de segundos que tem um dia, que é 86.400 segundos, tá? E aí a gente tem que a gente vai ter 315 3.151, eu acho que é isso, 600. Não. 31.516 milhões, né? De segundos, ó. Já começou com um número grande. Primeiro a gente encontrou quantos segundos tem um ano. Agora a gente tem que saber quantos segundos vai ter em 400 anos, né? Lembra que foram 400 anos-luz que a estrela tem? Então, a gente vai multiplicar os 400 pelo esse número gigantão que a gente achou aqui, ó. 31.516.000.
Isso vai dar, ó o númerozinho. 126, eu não sei nem ler esses números, ó. 126, 144 e 5 zeros, ó. Ó, isso aqui é a quantidade de segundos que tem 400 anos, tá? Depois que a gente descobriu isso, a gente vai multiplicar esse número pela constante, que é a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado a 8. Por quê? Porque essa quantidade de segundos, que tem 400 anos-luz, vai ser o nosso tempo, que a gente vai conseguir ver a estrela aqui da Terra. E 3 vezes 10 elevado a 8 é a nossa velocidade aí da luz no vácuo, tá? Então, essa vai ser a nossa fórmula. Distância vai ser o tempo vezes a velocidade média. A gente já achou o nosso tempo, que a gente fez o cálculo. Primeiro, a gente calculou quantos segundos tem um dia, depois a gente calculou quantos segundos tem um ano, e agora a gente sabe que quantos segundos tem 400 anos, que vai ser o nosso tempo. E aí a gente multiplicou pela velocidade. Aí a gente vai encontrar a nossa resposta, que vai ser a letra D, 3,78432 vezes 10 elevado a 18, tá? A letra D aí é a resposta dessa questão. Não foi tão difícil, tá? Mas é muito grande as contas, então a gente tem que ter cuidado também aí para não se perder, tá? Essa questão também a gente precisava pensar isso, ó. 400 anos para chegar à Terra. Então, esses 400 anos é o nosso tempo. Então, a gente tem que transformar o tempo em quê? Um segundo. Por quê? Porque a velocidade está em metro por segundo. Então, a gente tem que transformar esse tempo em segundo, tá? Temos que pensar essas coisas, né? Então, vamos lá. Questão 15, ó. Um automóvel permanecia a uma velocidade média de 70 km por hora, percorrendo uma distância de 280 km. Qual o tempo que ele levou para chegar ao destino? De novo, distância é os 280 km, a velocidade média 70 km por hora. Divide um pelo outro, vai dar o quê? 4 horas. Resposta letra A. Questão 16. Um automóvel percorre uma distância de 270 km em 180 minutos. Qual é a sua velocidade média? Distância, 270 km, tempo. Outra aí o tempo, ó. O tempo está em 180 minutos. É só a gente dividir 270 por 180 e ser feliz? Não, né? Se a resposta está em quê? Quilômetro por hora. Então, a gente tem que transformar esse 180 em horas, né? Como é que a gente transforma aí minuto? Em hora, a gente divide 180, né? Por 60. A gente corta aqui os zeros. 18 dividido por 6 é 3. Então, a gente sabe que 180 minutos é a mesma coisa que 3 horas. Então, a gente, para calcular a nossa velocidade média, a gente tem que ter a distância, que era 270 quilômetros, dividido pelas horas, que era 3. Isso aqui, 270 dividido por 3, vai me dar 90 quilômetros por hora. Resposta aí da questão seria a letra D, tá? De novo, prestar atenção nessa conversão de unidades, tá? Que não ficou lá só na primeira aula, não. A gente usa aqui em basicamente todas as nossas aulas, tá? Questão 17. É comum encontrar em nossas estradas uma placa onde está escrito velocidade máxima 80 km. Você acha que essa placa está certa? Assinale a alternativa que justifica corretamente a sua decisão. Ó, essa placa não está certa porque a unidade de velocidade é quilômetro por hora e não quilômetro, como a gente já viu, tá? Deveria estar escrito velocidade máxima 80 km por hora, como a gente sabe, já que a velocidade média é o quê? Distância sobre o tempo, né? Então, a gente sempre tem que ter uma unidade de medida, uma unidade de comprimento por uma de tempo. Então, é quilômetro por hora, ou se fosse, no caso, metro por segundo, tá? Questão 18. Sabendo que um móvel partiu do repouso
e permaneceu com aceleração de 13 metros por segundo quadrado durante 28 segundos, calcule a velocidade final desse automóvel. A velocidade, então, a fórmula da velocidade é o quê? Só aceleração vezes o tempo, nesse caso. Por quê? Porque a velocidade inicial é zero, já que ele saiu do repouso, né? A velocidade seria zero, então, somar zero não influencia em nada. Então, a nossa fórmula fica só aceleração vezes o tempo, que é 13 vezes 28, que vai dar o quê? 364 metros por segundo, tá? A resposta aí da letra D, da questão 18, tá? 19. No entendimento dos movimentos dos corpos, utilizam-se com frequência os conceitos de velocidade e de aceleração. Assim, para um corpo que se desloca em movimento retilíneo e no sentido da esquerda para a direita, tá? Em relação a um dado referencial, a gente afirma que a velocidade ela não é nula e a aceleração pode sim ser nula nesse caso, tá? A resposta então seria a letra C. Questão 20. Consideremos um veículo cujo velocímetro esteja indicando em um certo instante uma velocidade de 80 km por hora e um instante depois uma velocidade de 60 km por hora. O que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que o movimento é acelerado com aceleração negativa? Não pode, porque movimento acelerado é só positivo, tá? A gente pode afirmar que o movimento é retardado com aceleração negativa? Pode, porque ele tá o quê? Freando, né? Se passou de 80 para 60, ele fez o quê? Diminuiu. Então, ele está freando. Então, é um movimento retardado. E no movimento retardado, a gente tem que a aceleração aparenta estar negativa, tá? Seria, então, a resposta aí, letra B. Essas aulas foram as que a gente teve presencial, tá? Então, eu dei uma revisada. Mas a partir de agora a gente já tem aula em vídeo, tá? A dinâmica a gente já teve aula em vídeo, então eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma relembrada, se quiserem. E a gente já vai partir então para a correção das questões, página 49 aí da nossa apostila, tá? Vamos lá. O que é inércia? Questão 21. A inércia é a dificuldade que o corpo tem de produzir ou cessar o movimento, tá? Letra A. 22. Quando a gente está no ônibus e ele arranca, os corpos vão para frente ou vão para trás? Esses corpos vão para trás, sim, porque quando o ônibus arranca, ele vai para frente, então o nosso corpo vai querer, ter uma dificuldade de cessar o movimento que a gente estava fazendo. Então, a gente vai para trás, tá? Letra A. 23. A respeito do peso e da massa, assinale V para afirmação verdadeira e F para falsa. Vamos lá. O peso de um corpo se mede em balanças. Vimos que não, né? O que a gente mede em balança é a massa. Então, é falso. O peso de um corpo na Lua é menor do que o peso desse corpo na Terra. Exatamente, tá? Porque a gente tem o quê? Aceleração da gravidade diferentes aqui na Terra e aqui na Lua. Então, é verdadeiro. Quando você sobe em uma balança de farmácia, você está medindo o valor da sua massa. Verdadeiro também. O peso de um corpo na Terra é a força com que esse corpo é atraído pela Terra. Verdadeiro também. Então, a resposta aí é a letra B, FVVV, tá? Questão 24. O que é que a gente chama de atrito estático? É a força de atrito que uma superfície aplica sobre um corpo em movimento? A força de atrito estático é aquela que tenta impedir um determinado movimento, mantendo aquele corpo em repouso. Resposta letra B, tá? Qual a força necessária para empurrar um corpo de 200 kg com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado? A gente sabe que a segunda lei de Newton, força é o quê? Massa vezes aceleração. Então, a gente faz 200 vezes 3, tá? 26. Qual a aceleração adquirida por um corpo de massa de 3 kg e sob a ação de força de intensidade de 1,5 Newton? Mesma coisa, força é igual a massa vezes a aceleração. Só que o que a gente está procurando? Vamos ler de novo essa questão 26, tá?
a gente sempre vai usar a mesma fórmula, mas a gente vai colocar em evidência o que a gente está procurando. Então, vamos lá. Qual a aceleração adquirida por um corpo? Então, a gente está procurando o quê? A aceleração nesse caso, né? A gente não está procurando a força. Então, a gente tem a nossa fórmula aqui normal, que é o quê? Força é igual a massa vezes aceleração. Só que a gente está procurando quem? A aceleração, né? É quem a gente quer saber. Então, a nossa fórmula vai se tornar força dividido pela massa, né? Porque a massa estava aqui multiplicando a aceleração, então ela vem para cá dividindo. Nossa fórmula se tornou essa, então. Então, a nossa aceleração vai ser a força de 1,5 Newton dividido pela massa, que é 3 quilos. Isso nos dá aí uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Letra B, a resposta dá 26. De novo, esses assuntos a gente tem que ficar prestando atenção em como a gente vai fazer com a nossa fórmula, o que a questão está pedindo e prestar atenção também nas nossas conversões de unidades, tá? Muito importante para não errar. Vamos lá. Uma pedra de massa de 5 kg encontra-se na superfície da Terra. Qual a força-peso da pedra, considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Só multiplicar, tá? 5 vezes 10, 50. Resposta certa, letra D. Calcule o peso de uma pessoa com 80 kg, considerando a aceleração da gravidade igual a 10. De novo, só multiplicar. 80 vezes 10, 800 newton é a nossa força, a resposta, letra C. Outro conceito importante aí, o que é aceleração centrípeta e centrífuga, tá? 29. O que é centrípeta, aceleração centrípeta? É aquela que faz com que o corpo não saia da sua trajetória em um movimento circular, tá? Então, essa daí é a nossa aceleração centrípeta. O corpo não sai da trajetória em um movimento circular, tá? Já na 30 aqui, ó, em uma centrífuga, a força aplicada na água vai ser para dentro ou para fora? Fuga, né? Então, vai ser para fora. Centrípeta para dentro, né? Então, aqui a centrífuga é para fora. Quando um carro não consegue segurar na curva e derrapa, esse fato acontece por quê? Porque não existia um equilíbrio entre as forças centrípetas e centrífugas, tá? Letra C, a resposta aí da questão 31. Questão 32. Considere que o homem esteja aplicando no carro uma força de 70 newtons e que o carro se desloca 15 metros. Qual é o trabalho? Só multiplicar também. 70 vezes 15, 1050 joules. Resposta, letra D. Considere que o homem esteja aplicando no carro uma força de 60 newton e o carro se desloca a 25 metros. Qual é o trabalho? Só multiplicar. 60 vezes 25, resposta letra B, 1500 joules. Tá fácil, né? Vamos lá. Um cavalo puxa horizontalmente uma carreta com força de 220 newton e essa vai se deslocar 18 metros. Qual foi o trabalho realizado? De novo, a gente multiplica 220 por 18. Resposta letra D, 3.960 joules. Um indivíduo realiza um trabalho de 900 joules durante 30 segundos. Qual vai ser a potência? Dividir agora. 900 por 30, nossa potência vai ser o quê? 30 watts, que é letra B, tá? E por último, uma garota realiza um trabalho de 800 joules durante 50 segundos. Qual é a potência? 800 dividido por 50, 16 watts. É a resposta aí, letra B da questão 36, tá? Esse aqui foi o nosso assunto de dinâmica e por fim a gente tem o assunto de estática e hidrostática, página 51 da nossa apostila. Também temos vídeo. Vou colocar aqui embaixo no link aqui na descrição para vocês relembrarem, tá? Então, vamos lá. Qual o conceito de densidade?
Questão 37, letra A, é a quantidade que pode ser a massa de algum objeto dividida pela região que ela ocupa, que seria o volume do objeto. Questão 38. Qual a densidade de certo líquido, sabendo que 2 litros desse líquido vai ter uma massa de 8 quilos? Densidade vai ser o quê? Massa sobre volume. Então, divide o quê? A massa de 8 quilos pelo volume de 2 litros, que seria 4 quilogramas por litro, tá? Questão 39. Se um corpo tem uma massa de 20 gramas em um volume de 5 centímetros quadrados, qual a densidade? De novo, divide 20 por 4, que vai ser, ou 20 por 5, que vai ser 4. Resposta letra B. Questão 40. Qual a densidade de certo líquido, sabendo que 4 litros desse líquido possuem uma massa de 16 kg? 16 dividido por 4, letra B, 4 kg por litro. 41. A densidade do selênio é 4,79 gramas por centímetro cúbico. Qual a massa de 6,5 centímetros cúbicos desse elemento? Então, o que a gente vai fazer? Massa é igual a volume vezes a densidade. É o contrário, tá? Então, a gente vai fazer 4,79 vezes 6,5. Então, temos que a resposta é letra B, 31,135. 42. O etanol tem a densidade de 0,789 gramas por centímetro cúbico. Qual volume deve ser medido numa proveta graduada para se ter 19,8 gramas de etanol? De novo, a fórmula muda. Ele quer saber o volume, tá? Então, vai ser a massa sobre a densidade. A gente divide a massa, que é 19,8 gramas, pela densidade, que é 0,789. Então, a gente tem a resposta letra A, 25,09 centímetros cúbicos, tá? 43. Qual o volume ocupado por 5 gramas de prata sólida, cuja densidade é 10,5 gramas por centímetro cúbico? Volume vai ser massa sobre a densidade, que é 5 dividido por 10,5. Resposta aí, letra C, 0,476, tá? E 44. Calcule a pressão sofrida por um objeto no qual foi aplicada uma força de 560 N em uma área de 7 metros quadrados. Então, a gente divide, tá? 560 dividido por 7, temos que a resposta, então, correta é a letra C, 80 Pascal, tá? Não está difícil, esses exercícios de estática e hidrostática estão bem fáceis. As outras questões também, a gente tem que lembrar sempre da conversão de unidades e do que a questão está perguntando, para a gente poder modificar a nossa fórmula, tá? De resto, está tudo tranquilo, sei que vocês vão tirar 10. Qualquer dúvida, podem falar comigo e vamos responder os simulados.